O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, de 1 a 4. Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 4. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Versículo 4, vamos ler juntos? Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar esse intervalo que nós vamos ter do currículo normal para tratar alguns assuntos que eu sinto que são importantes para nós como igreja. E uma das coisas que tem me preocupado assim muito como pastor é muitas vezes a quantidade de crentes hoje dentro da igreja que só criticam a igreja, que só falam mal da igreja. Isso é muito triste. Por quê? Porque ou a gente não está consciente daquilo que nós somos em Cristo Jesus, ou nós não estamos tendo uma compreensão do que é a igreja. Porque até Cristo Jesus voltar, já está profetizado, nós vamos ter pecado na igreja visível, a igreja, o joio cresce junto com o trigo, nós vamos ter escândalo, nós vamos ter decepção com falsos pastores, com falsos ensinos. Isso aí já faz parte, já está avisado. Jesus chega a dizer que por se multiplicar a iniquidade na igreja e no mundo, o amor de muitos o quê? Esfriará. Mas nós não somos os que vão esfriar, não. Nós temos que esquentar. Tá certo? Se você for olhar para os pecados da igreja, se você for olhar para os defeitos da igreja, você desanima. Mas se você olhar para as coisas maravilhosas, extraordinárias, belas, que Deus tem feito na igreja e através da igreja, aí você anima. Isaías, quando o rei Uzias morreu, ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele viu Deus assentado no alto e sublime trono. Ou a gente olha para a história, ou a gente olha para a igreja, entendendo, compreendendo que Deus está no controle, ou a gente não vai fazer ministério, a gente vai desistir. Tá certo? Tem crente ruim? Tem. Tem pastor sem vergonha? Tem. Na igreja que pastoreada por Jesus, o tesoureiro era ladrão. E se matou, ou não foi? Então pronto, o que vocês estão querendo? Uma igreja perfeita na terra? Não vai ter. E cresce o número de sites, de pessoal só falando mal. Então a gente precisa entender que a igreja já é odiada pelo mundo, como Jesus coloca lá em João capítulo 15.
A palavra de Deus diz também que a igreja não pode amar o mundo, no sentido das práticas mundanas. Mas nós temos a convicção plena de que Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu povo. Eu queria pegar, antes de entrar no texto aqui de Isaías, queria que você fosse para o livro de Cantares. Capítulo 1, ou Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 15. Existem duas maneiras de você interpretar Cântico dos Cânticos. É você entender que esse livro descreve a relação de uma mulher com um homem, de um casal. E fazer uma interpretação e aplicação de cunho sexual. Certo? A outra maneira é de você olhar para esse livro, como os judeus olham, na sua grande maioria, e ver nesse relacionamento a relação de Cristo como noivo, como esposo, e também a igreja. Agora veja, no capítulo 1, versículo 15, como é que o noivo se dirige à noiva. Como é que ele se dirige à igreja? Como é? 1,15, o que é que diz? Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos somos como os das pombas. Então, o noivo diz para a noiva, o Cristo diz para a igreja, eis que é formosa. Quem tem outra versão aí? Qual a sua versão é o quê? Como você é linda. Linda. Como você é linda, minha querida. Ó, como é linda, seus olhos são. Pronto. Então, Cristo está fazendo declaração de amor para a igreja e você está falando mal da noiva de Cristo. Olha, você está em maus lençóis. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 28. O que é que diz aí? Paulo falando para os presbíteros, para a liderança. Então você que é presbítero, você que é líder da igreja, para de falar mal da igreja. Certo? Atos 20, versículo 28. Vamos ver o que diz? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus, não é minha, não é sua. Nós somos a igreja. E essa igreja foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Vamos para Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5. Veja, por favor, no versículo 25 a 27. Efésios, capítulo 5, 25 a 27. Vamos ler juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então veja bem, enquanto todas as coisas estão piorando, a igreja está o quê? Melhorando. Deus está trabalhando na sua igreja, conformando os seus filhos à imagem de Jesus. E um dia ele vai apresentar essa igreja de forma perfeita, de forma gloriosa, sem defeito nenhum. Agora, enquanto nós estivermos aqui, vai ter defeito.
vai ter problema, vai ter escândalo, vai ter pecado. Teve um irmão essa semana que me mandou uma mensagem dizendo: pastor presbiteriano agora anda armado? Eu falei: você não tem o que fazer não, meu irmão? Só porque aconteceu um incidente de um pastor que estava com revólver, ele era militar, disparou lá, ele acha... Eu não uso revólver, nem pastor Hernandes, nem ninguém. Pelo menos os pastores aqui da igreja, eu nunca vi ninguém com revólver aqui. Mas vamos lá. Esse texto de Isaías, capítulo 43, que nós lemos, eu queria que você ficasse no versículo 4. Deus, ele vai declarar aqui que o povo dele, que a igreja dele, é um povo precioso. Precioso. A igreja, ela é preciosa aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Certo? Então, você, só o fato de você ser crente, fazer parte dessa família, você é precioso. Diz amém aí, meu irmão. Vê se melhora essa autoestima, tá? O pessoal está traumatizado com a teologia da prosperidade, que você é filho do rei, não sei o que do rei, que a gente não pode nem mais falar alguma coisa positiva, né? Mas liberte-se dos traumas do passado, né? Você é precioso, como diz aquele cântico, você é feito ouro de Ofir, né? Então, é assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. O que causa alegria no céu? Hein? É quando o crente dá uma oferta? É quando um pecador o quê? Se arrepende. A festa nos céus. Porque quando um pecador se arrepende, é mais um integrante da igreja que está sendo recebido. Agora veja aí no versículo 4 de Isaías 43. Deixa aberto aí. Diz assim: visto que foste o quê? Precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Amém. Então, pare de falar mal da igreja. Olhe para a igreja como Deus olha, como Jesus olha. E entenda que a igreja, ela é preciosa. Amém? Então, a partir daí, nós vamos estudar o texto de Isaías. Quais são as provas, quais são os argumentos que eu tenho para dizer que a igreja é preciosa? Então, não tem esse negócio de igreja rica, igreja pobre, igreja pequena, igreja grande, porque a igreja é um corpo. Você tem congregações pequenas. Você tem igrejas em certos lugares que têm uma arrecadação maior do que a outra. Mas isso não significa que aquela igreja que está lá, um bairrozinho, numa favela, ela seja menos importante, menos preciosa aos olhos de Deus. Estão entendendo? A igreja é preciosa, porque o povo de Deus é precioso. Esse adjetivo precioso na Bíblia, ele é usado exclusivamente para algumas coisas. Lá em Pedro, primeira carta de Pedro, fala que o sangue de Jesus é precioso. Que nós não fomos resgatados nem por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é precioso. A vida que foi derramada por Jesus é preciosa. Pedro chega a dizer também que a fé é preciosa. A fé é preciosa. Por isso que a fé, ela é depurada como ouro. Ela vai sendo purificada. Ela é preciosa. A Bíblia fala também, no Salmo 139, que preciosos são os pensamentos de Deus. A palavra de Deus é preciosa. E aqui nesse texto, é Deus que está dizendo: visto que foste precioso aos meus olhos. Por favor, dá um pulinho lá no livro do profeta Malaquias. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias.
3,17. O que diz lá? O que diz? Malaquias 3,17. Vamos lá, juntos? Eles serão para mim particular naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não. Então veja, eles serão para mim particular tesouro. Preste atenção, é Deus que está dizendo que o seu povo, que a sua igreja, é o tesouro pessoal dele, particular dele. Vocês estão entendendo? Isaías, capítulo 43, versículo 4. Temos aqui o tema da nossa aula. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? O primeiro motivo está no versículo 1 do capítulo 43. Por que nós somos preciosos? O que diz lá? Mas agora, assim diz, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Porque nós somos dele. Veja os verbos que são colocados aí. Eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo nome, pois tu és o quê? Meu. Então a igreja preciosa não é pelos templos que ela tem, pelas propriedades que ela tem. Quem é preciosa aos olhos de Deus são as vidas, são as pessoas. E aí não existe crente melhor do que o outro. Existe? Nós, quando pegamos um irmão assim mais pobre, a gente chama ele de irmãozinho. Isso é uma esculhambação. O irmãozinho, não. Todos nós somos irmãos. Você acha que na igreja existe uma fé de segunda mão? Assim, vamos lá para Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Lê comigo 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Lê comigo aí, o que diz? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja a exegese do texto. Pedro está dizendo que todos nós, e ele coloca aos que conosco obtiveram, porque a fé é um dom de Deus, igualmente o quê? Preciosa. Então a fé dos apóstolos é a mesma fé que eu e você tem. Entendeu? Não existe uma fé de segunda qualidade. Não é ouro de 14, 16, 18, não é isso. A fé, ela é preciosa para todos nós. Por isso, irmãos, presta atenção, quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos, né, a gente vê aquelas coisas acontecendo. Aí você fica assim meio, falei, mas eu queria ter essa fé aqui, né? Mas a sua fé, ela é igualmente preciosa. Vocês estão entendendo ou não? Então sai desse casulo de complexo, de achar que você é menos crente, mais crente. Não, a fé é uma só. Se você tem a fé salvadora, a sua fé é a mesma de Paulo, de João, de qualquer crente. E todos aqueles que se converterão até Jesus voltar, receberão essa mesma fé. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, Pai de todos.
Sai dessa discussão de internet, de arminiano, calvinismo. Sai fora disso. A fé é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Certo? Você não precisa... fica focado na Bíblia. Na Bíblia. Não tem apóstolo mais hoje também, tá? Apóstolo bom é apóstolo morto. Os que estão vivos não são apóstolos. Porque os apóstolos foram só os 12. Mesmo Judas, que não prestou, ele foi apóstolo. Porque ele foi escolhido por Cristo. Ele foi testemunha da ressurreição. Então, esses apóstolos que tem hoje aí, é títulos eclesiásticos para muitas vezes aparentar superioridade espiritual. Mas Pedro está dizendo que a fé dele, de Pedro, o homem que participou do Pentecostes, o homem que foi um dos pilares da igreja, está dizendo, a minha fé, a fé que nós temos, que nós obtivemos, fé igualmente preciosa. Igualmente preciosa. Amém? Então vamos voltar lá para Isaías. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Porque foi Deus que nos fez, nos criou. Preguei a semana passada aqui sobre aborto, Salmo 139. Deus nos fez de forma assombrosamente maravilhosa. E todos os nossos dias foram colocados lá. Ele nos teceu. Já pensou nisso? Deus como um tecelão? Aquele que pega os fios e cruza os fios e dá essa coisa bonita ali, ó, a porta. Bonitão. Deve ter dado um trabalho danado, porque isso se esperneava, né? E Deus vai ali, tecendo a gente, construindo a gente. Tá certo? Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque nós somos feitos por Deus. E o texto diz aqui, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Deus criou a Jacó, nação defeituosa. Deus formou a Israel através de um novo nascimento. Porque Jacó era trapaceiro, como nós éramos. Mas um dia nós cruzamos o vale do Jaboque. E o Senhor mudou a nossa vida. E agora nós somos Israel de Deus. Agora, vamos lá para Efésios, por favor. Capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. O que diz aí? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pela graça nós somos salvos. E quando nós somos salvos, nós nos tornamos uma nova criatura. E Paulo chama essa nova criatura, somos feituras dele, significa que não fomos nós que nos fizemos, nós recebemos a ação de ser feitos. A palavra no grego aí, sabe qual é? Poesia. Poema. Você já pensou nisso? Olha para o seu irmão e diz, meu irmão, você é um poema de Cristo. Ah, que coisa maravilhosa. Tem lá também que você foi a coisa louca que Deus escolheu desse mundo. Também tem. Né? Mas, irmãos, a gente precisa redescobrir o que a Bíblia diz, o que nós somos. Não é o que eu quero ser. Não é o que eu digo que eu sou. É o que a Bíblia diz. Tá certo? Às vezes, aquele texto assombrosamente maravilhoso, tem gente que parece assombração mesmo, né? Mas não é. Você acha que para Deus tem filho feio? Nós é que criamos esses padrões. E quando você chegar lá no céu e que receber o corpo ressurreto, você vai pesar quantos quilos? Hein? Será que vai ter gordinho lá? Zarolho assim feito eu?
Eu acho que não vai ter não, vamos ser perfeitos. Porque nós valemos para Deus não no valor que nós temos, mas no que Ele nos dá. É o valor atribuído. Ele diz, precioso fosse aos meus olhos. Aos olhos do mundo vocês não são preciosos, mas aos meus olhos vocês são preciosos. Porque eu fiz você, eu criei você, eu redimi você, e você agora é meu. E se você é meu, você é o meu particular tesouro, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá bom? Segundo argumento. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Versículo 2 de Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. O que diz aí? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por que nós somos preciosos? Porque Deus está conosco. Você acha que Deus não estaria em nós se nós não fôssemos preciosos aos olhos dele? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, é uma presença pessoal, é uma presença constante, todos os dias. Todos os dias. Tem dia para a gente que a gente está mal, né? Tem dia que a gente está bem. Mas as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. E Ele está conosco a cada dia. E à noite, quando a gente está dormindo, Salmo 121, que o guarda de Israel não dorme. Você está dormindo, Ele está ligado em você. Ele está cuidando de nós. Aqui, gente, esse versículo serve para quebrar uma barreira que a gente tem, que quando a gente passa por rios, né, aqui águas e fogo, tudo isso aqui são provações que a gente passa. Não existe fé sem provação. Se você não tem provação, é porque você não é crente. Agora, se você é crente convertido, você é um homem atribulado. Deu para entender? E a bênção do Evangelho é que Deus ele mistura bênção com provação, bênção com provação. E Ele chega a dizer que a provação é uma bênção para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, é que nós vamos passar por tudo isso, mas nós não seremos destruídos por isso. Deu para entender? Diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te... Então você não vai morrer afogado. E aí você diz, não, mas Deus não está comigo. Não sei o que. Deus está contigo, cara. Deus está comigo. Você pode estar lá na UTI, no hospital, fazendo um tratamento de câncer. Se é de Deus, Deus está com você. E a única coisa que a morte pode fazer contra mim, contra você, é nos jogar na presença do Pai. Você cai aqui e fica de pé, não abrir e fechar os olhos. Porque nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é interessante esse texto. Quando, né? Então, não é sempre, quando. Sempre depois de um mar, tem umas palmeiras. Senão você não vai aguentar, não. Eu não ia aguentar. Então Deus vai trabalhando na nossa vida, Ele bate e assopra, bate e assopra. Vocês estão entendendo a linguagem, né? Você está com a tribulação no trabalho, mas seu casamento está bem, seus filhos estão bem. Então nunca fica ruim tudo, não. Quando fica ruim tudo é porque Deus tem um propósito para você, meu irmão. Mas sempre
sempre Deus está cuidando de nós. Ele está conosco. O que eu gosto desse texto também é passar. Você não fica, você passa. Passa para entrar em outra, mas você passa. Entendeu? É passageiro. E é tão bonito isso. Vocês conhecem toda a história. E Paulo, ele vai usar esse versículo para falar que ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É preciso saber viver. E você aprende. Mas aprende como? E Paulo vai colocar, você está exaltado, você está humilhado. Ele põe só extremos. Mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse versículo não é só para as coisas boas não, gente. Para as coisas ruins. Você está passando por uma provação, por uma tribulação. Aí você diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou sair dessa. Deu para entender? Porque tem gente que só recita esse versículo nos triunfos. Não. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Meus irmãos, depois de terminar esse estudo, se eu pegar algum crente reclamando aqui, eu vou pedir a sua promoção para os tabernáculos celestiais. Porque às vezes a gente faz um esforço, prega um sermão para levantar o moral do crente. O crente chega na porta e já está resmungando. Então, some da minha frente se você estiver resmungando hoje aí, que eu... Tá? É muito bonito, irmãos, isso aqui. E eu queria só dar um exemplo para vocês. Atos dos Apóstolos. Capítulo 23. Você lembra que quando Sedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, havia um quarto elemento lá dentro. E esse quarto elemento era parecido com o filho dos deuses. Eu fico assim, sou eu, tá? Quando eu estou passando por assim, cadê o senhor? Se manifesta, poxa, me ajuda. Mata ali, dá um tiro para mim, faz alguma coisa. Você não está comigo? Você não faz isso, eu que sou incrédulo, eu faço isso. Atos 23, versículo 11. Paulo estava preso. Paulo ia morrer, ia matar Paulo, havia um trama. Veja no versículo 11, vamos ler juntos? 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faças em Roma. Olha, veja que esse texto diz assim, que o Senhor, pondo-se ao lado. Pondo-se ao lado. Tem um versículo lá que dá para explicar isso aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Anjo do Senhor, com letra maiúscula, no Novo Testamento, é Jesus, é o Senhor. Então ele está ao nosso redor. Está conosco. Ou seja, companheiro. Por isso que vem a palavra consolador. O que é a palavra consolador? Aquele que está do lado. Aquele para lhe segurar, para lhe sustentar. Mas Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. E Ele está conosco como? Dentro de nós. Você já notou que quando a Bíblia fala sobre paz, fala da paz de Deus, da paz de Cristo. É isso? Mas fala também em paz. Não fala só da paz, em paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes
repousar com segurança. Então nós temos a paz da parte de Deus, mas nós temos a paz em Deus, porque Ele está dentro de nós. Deu para entender? Para você entender aqui, Isaías, eu estarei com você. Eu estarei com você. Em tudo que você passar, porque você é precioso para mim. Eu não abandonarei você jamais. Veja no capítulo de Isaías 41, versículo 10. Tem os 5 pontos do calvinismo, aqui tem os 5 pontos do encorajamento. Isaías 41, 10. Lê comigo aí. O que diz aí? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Presta atenção que aqui tem uma ordem. Ele diz, não temas e não te assombres. Então o crente não pode ficar assombrado. Salmo 112 diz que o coração do crente não teme receber notícias ruins. Então você está proibido de assistir televisão, porque só tem notícia ruim. Por isso que eu não estou assistindo mais. Então, aqui no texto, ele vai dar 5 razões para eu não viver com medo, assombrado. Quais são as 5 razões? Está aí. Primeiro, porque eu sou contigo. Se Deus é por nós, quem? Segundo, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, ou seja, o Deus que você tem é o único que existe, é o maior de todos. É o Deus vivo e verdadeiro, o Deus pessoal, o Deus da aliança, o Deus das promessas, o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia. Ele é o nosso Deus. Terceiro argumento, veja no texto. Eu te fortaleço. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor, lembra que Paulo escreve para Timóteo? Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, nós temos que tomar calcigenol da graça. É isso? Emulsão Scott, graça. Você toma ali. A graça traz o quê? Fortalecimento. E quem nos trouxe a graça? Jesus. E Ele está conosco. Mas Ele vai usar um quarto argumento. O que Ele diz lá? Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo. Sabe o que é ajudar aqui? É o termo auxiliadora. Quando Deus criou a mulher, botou esse verbo auxiliar. Ajudo. Fiz para ti uma ajudadora, uma companheira, um companheiro, para dividir o fardo, para aguentar as pressões. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Veja lá, no versículo 13 de Isaías 41, 13, o que diz? Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Sabe menino quando está começando a andar, o pai segura pela mão. O bicho tropeça, cai, mas o pai não larga. Está seguro. Está seguro. Quinto motivo, Isaías 41, 10. Não, quarto, e te sustento, quinto, e te sustento com a minha destra, o quê? Fiel. Sabe o que é sustentar aqui? É como se ele segurasse as nossas pernas assim, pegasse assim, quando você começa a tremer, né? Você fica com dor de barriga, com medo da situação. Então ele segura você, ele sustenta você. Para você não cair. Ele dá estabilidade para você. Então, não temas e nem te assombres. Vamos para Isaías capítulo 43. Ele vai colocar o terceiro argumento no versículo 3. Por que você é precioso aos meus olhos? Ele vai dizer, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Cada nome de Deus aqui tem um significado. Porque eu sou o seu Senhor. E o Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus das promessas. A palavra Deus aqui, a palavra Elohim. Deus, no princípio, criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. Ele está dizendo, eu sou esse Deus de vocês. Então, sabe a conclusão que eu chego? É que nós não valemos nada, mas pelo Deus que nós temos, nós valemos o quê? Tudo. E o diabo fica enfesado com isso. Enfesado, vocês entendem? Não? Como é que pode? Paulo fala que quando Jesus realizou a nossa redenção, ele andou no mundo espiritual, como carregando a gente como troféu da graça de Deus. Então, cada alma redimida, cada pessoa que faz parte da igreja é preciosíssima aos olhos de Deus. Eu acho interessante, porque ele vai usar uma expressão, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel. A expressão Santo de Israel é o atributo fundamental de Deus, a sua santidade. Isaías vai explorar isso. Quando Isaías entra no templo, ele vê que Deus é santo, santo, santo. Se você depois quiser fazer um estudo sobre esse tema de Deus, eu sou o único Deus perfeito, santo. E ele dizia, o teu Salvador. Dei-te o Egito por teu resgate e a Etiópia, Sebá, por ti. Significa que Deus, ele não poupa o ímpio para o bem da igreja, não. Para o mal da igreja, não. Se for para o bem, ele faz. Vocês estão entendendo o negócio? Se ele deu por teu resgate e Sebá por ti, é porque vocês são mais preciosos do que essas nações. E Deus vai dizer isso aí em Deuteronômio. De todos os povos da terra, vocês eu escolhi. Vamos dar uma olhadinha rapidamente? Êxodo 19. Êxodo 19. Veja, por favor, no versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, o quê? Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, hoje a igreja não é mais uma nação. A igreja reúne, ou é um reino de pessoas de todas as tribos, línguas e nações. O Israel de Deus agora é composto por judeus, crentes e gentios convertidos. Tá certo? Mas por fim, eu queria terminar o versículo 10 do capítulo 43. Eu queria que você entendesse por que você é precioso para Deus. Porque Ele criou você, porque Ele está com você, porque Ele é o Deus de vocês, nosso Deus. Mas no versículo 10, nós somos preciosos porque nós somos as testemunhas de Deus. Um ímpio, um incrédulo, não pode testemunhar de Deus. Pode? Ele vai testemunhar de quem ele não conhece? O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus como único Deus. E a Jesus Cristo, a quem enviaste, está lá e Jesus dá a explicação do que é. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho
não tem a vida. E a vida está em Jesus. Então, se você tem Jesus, se você é uma pessoa convertida, você pode testemunhar. Testemunhar o que você sabe, o que você viu, o que você o quê? Experimentou. Davi diz: vinde e vos contarei o bem que ele tem feito para a minha alma. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Não é o profeta que está dizendo, é o Senhor. Vós sois minhas testemunhas. O meu servo a quem escolhi. Para quê, gente? Saibais, creiais e entendais. Tudo verbo para gente inteligente, tá? Os verbos são todos cognitivos. Tá certo? Saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, nós somos povo de Deus para testemunhar quem é esse Deus. Amém? Então, como é que Deus é conhecido? Através do testemunho da igreja. Você diz, tem testemunho ruim? Tem. Aí daquele, por meio do qual virá o quê? O escândalo. Agora, irmãos, lembra quando Sansão estava no arraial dos filisteus, cego, amarrado, e o inferno fazendo festa, um crente. Só porque o crente estava derrotado, derrubado. Então, ó, crente mesmo estando derrotado, derrubado, é crente. O desgramado, ele ainda tem a bênção de Deus. Lembra do ladrão na cruz? O desgramado passou a vida inteira roubando, fazendo o que era mal. Na hora de morrer, morre do lado de Jesus e é salvo. Pensa um negócio. Não deu dízimo, não cantou no coral, não foi batizado, não fez profissão de fé. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o Senhor, ralando do jeito que eu estou aqui, alivia. Não é assim? Mas toma cuidado, que os últimos serão o quê? Os primeiros. Então, o que eu acho interessante é que, para a gente testemunhar, a gente tem que saber quem é Deus. A pior coisa é você dar um testemunho falso. Você testemunhar de quem você não sabe, de quem você não conhece, de quem você não entende. Então você tem que estudar. Quem é Deus? O povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Então eu preciso, para testemunhar, eu preciso conhecer, entender. Mas não somente isso. Veja lá no versículo 11, ele diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, eu quero que vocês saibam quem eu sou, mas eu quero que vocês saibam também que eu sou o único Redentor. E veja no versículo 12 que ele explica de novo. Ele diz: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Lembra de Mateus 5? Né? Diz que as nossas boas obras devem brilhar diante dos homens para que o nome de Deus possa ser o quê? Glorificado. Eu e você temos a responsabilidade de sermos uma testemunha de quem Deus é, de tudo que Deus faz, principalmente testemunha da salvação. Só pode dizer o que é salvação quem experimentou salvação. Só pode dizer o que é uma vida com Jesus quem leva uma vida com Jesus. Tá certo? Então tem que entender isso. Por isso nós somos preciosos. Por isso que Deus, lembra que Deus sempre protegeu um crente quando ele está na frente da batalha, testemunhando, pregando. Ele tem uma proteção, um cuidado especial de Deus.
Como é que você está se achando hoje? Que eu tenho que terminar. Está se achando precioso? Então, quando chegar em casa, passa um KO, dá um brilho. Dá uma, né? Nós somos preciosos pelo Deus que nós temos. Porque somos dele. E isso ninguém pode nos tirar. Nos tirar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem está desanimado aqui, levanta a mão para ver. Ninguém. Benção, hein? Senhor Deus, nós estamos aqui, não porque queremos, não porque somos mais crentes, mais consagrados, mais santos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O nosso desejo era para o pecado, as nossas inclinações para o mal, mas o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor se auto-revelou a nós, nós conhecemos a Ti, nós conhecemos o Senhor. Ajuda-nos a crescer nesse conhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma visão pessoal, à luz da Tua palavra. Que não haja soberba no nosso coração, mas que não haja também, ó Deus, pequenez, que não haja, Deus, falsa humildade, que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, Senhor. Trabalha a nossa autoestima, trabalha, ó Deus, dando-nos essa ousadia de falar, de testemunhar quem é o Senhor, o que o Senhor fez, o que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, dá-nos o poder do Espírito Santo, encha-nos com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos pregar a Tua palavra com intrepidez, com ousadia, levando a boa nova do Evangelho àqueles que estão perdidos. Cuida de cada um aqui, sara o coração de cada um, as feridas, as mágoas, as tristezas, as decepções com o pastor, com a igreja, com o irmão. Limpa tudo, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos. Que essas coisas pequenas não venham criar raiz de amargura no nosso coração, nem de tristeza, nem de argumentos satânicos para a gente não se consagrar mais, não Te servir mais, não Te adorar com mais fervor. Faz isso, Senhor, nesta manhã. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.